telespectadora aqui do nosso Tambal da Gente Manhã, que enviou uma mensagem pra gente. Vê só, ela mandou uma mensagem pro nosso Fala Mulher, falando que tá com uma situação difícil, mas que a gente julgou que é bem comum, que acontece em muitas casas. O atual companheiro dela já foi casado. Ele ainda é casado, gente? Meu Deus, ele ainda é legalmente casado, vê só. Mas ela já tem aí um relacionamento com ele, só que ele ainda é casado no papel, tá? Não tá mais com a esposa, né? É ex-esposa, mas no papel ele ainda continua casado. Mas o que acontece? A esposa, né, em si, não quer dar o divórcio de jeito nenhum. Você acredita? E aí, o que ela faz, gente, nesse caso? Bom, para tirar essa dúvida que chegou para nós e para também esclarecer outras dúvidas que vocês já estão mandando, vamos lá para o nosso quadro Preciso de Ajuda? Roda a vinheta. Quem vai nos ajudar a esclarecer essa dúvida específica e as dúvidas que vocês estão mandando é a doutora Larissa Ramalho, que é especialista da Vara da Família. Doutora Larissa, muito bom dia, obrigada. Bom dia. Obrigada também, é um prazer estar aqui. Vamos ajudar primeiro essa telespectadora, que ela já tem um relacionamento com esse companheiro dela. Eles vivem bem, vivem em paz e querem fazer tudo da forma correta. Mas ele é ainda casado no papel com a ex-esposa, que não quer dar o divórcio. E agora? É uma pergunta muito interessante, porque ela envolve não só o divórcio, como a questão da união estável, não é verdade? Muita gente tem dúvida a respeito se pode ou não haver a união estável com uma pessoa casada. Pode haver sim, a justiça ela reconhece essa união estável, desde que a pessoa casada não esteja mais morando com o seu cônjuge, com o marido ou com a esposa. Então, no caso dela, é um caso claro de união estável, certo? Então, ela pode, nesse caso, manter esse relacionamento com essa união estável, porque ele já não mora mais com a ex-esposa. Exato. E a lei, ela reconhece direitos a essa companheira, porque não há mais a união, digamos, de fato, entre os casados. E pode haver essa negativa de dar essa separação? Hoje em dia, não há mais... no divórcio, a necessidade de os dois concordarem com o divórcio. Apenas um querendo o divórcio, a justiça pode decretar, sim, aquela separação legal do casal, tá certo? Só o que vai acontecer? Vai demorar um pouco mais. Hoje o divórcio ele é bastante simplificado. A gente diz que a pessoa pode se casar num dia e se separar no outro, sem problema, desde que o casal ele esteja em acordo. Então, eles podem procurar diretamente em um cartório, com o auxílio de um advogado e fazer o divórcio. Pelo que a pergunta, né, pelo que a telespectadora falou, não é esse o caso, porque a esposa não está concordando. Então, o esposo, já que ele não quer manter aquela união, ele pode sim procurar um advogado ou a defensoria pública e dar entrada nesse divórcio. E o divórcio vai ser decretado independentemente da esposa querer ou não. Só vai demorar um pouco mais o processo. Mas para resguardar o direito dessa companheira, o que é que a gente aconselha? Eles podem ir em um cartório fazer uma certidão de união estável. E aí ela no papel. E aí ela vai ficar assegurada, vai ter uma prova de que ela vive em união com aquela pessoa. Porque em caso de morte ela vai poder pedir uma pensão por morte, em caso de separação, pedir alimentos, partilha de bens. Então, para que ela fique assegurada, o ideal é que esse casal, enquanto não haja o divórcio da primeira união, eles façam essa certidão. É um procedimento simples. Eles vão no cartório e fazem essa certidão de união estável. E até que saia esse divórcio, existe um tempo para que isso possa ocorrer? Porque tem uma pessoa que diz assim que já está há 6 anos nesse processo, tentando se separar e não consegue. Já trocou de advogado e vai e vem. Como é que faz? Em alguns casos, o divórcio ele realmente é um processo bem complicado, quando envolve muitos bens a serem partilhados, quando o casal tem filhos menores, então vai ser discutida a questão da guarda dos filhos, alimentos, tanto para a esposa ou o esposo ou para os filhos. Então, quanto mais questões envolvem o divórcio, mais ele vai demorar. Porém, hoje, a gente já pode pedir que o divórcio seja decretado antes que sejam resolvidas essas questões. Então, muitas vezes, o juiz, em uma primeira audiência ou em um primeiro despacho, ele já decreta o divórcio, já manda que
que o divórcio seja verbado no cartório, na certidão de casamento, e as outras questões elas ficam para ser decididas após. Deixa eu ver se eu consigo responder as perguntas de vocês. Coloca aqui na tela, que estão chegando muitas perguntas, o tempo é curto, mas eu vou me comprometer a repassar todas para a doutora Larissa, tá? Cadê? Coloca aí na tela para a gente ler aqui, ó. Ó, Mira está contando o caso dela. Meu cônjuge se antecipou, foi no cartório, deu entrada nesse processo de divórcio e colocou que não tinha filhos, mas não retirou do cartório. Devo aceitar ou posso abrir um processo contra ele? Detalhe, fomos casados mais de 15 anos, temos 2 filhas que hoje são maiores de idade. Ou seja, pelo que ela está contando aí, parece que o ex-marido fez isso que a senhora está falando, só que ele não falou a verdade lá no cartório. E agora? Se esse divórcio no cartório ele foi concluído, então ela tem que pedir a anulação desse divórcio num processo judicial. Porque havendo filhas menores, o divórcio obrigatoriamente tem que ser feito na justiça. Se houver acordo do casal em relação aos termos do divórcio, é feito na justiça, mas o procedimento é simples, porque o juiz só vai homologar aquele acordo. Não havendo acordo, então vai demorar um pouco mais. Mas, independente de haver acordo ou não, tendo filho menor ou incapaz, então tem que ser feito o processo judicial. Mira, está respondida aí a sua questão. Eu queria responder as questões de todos vocês. Inclusive, a doutora Larissa estava aqui relatando nos bastidores, dizendo, olha, nessa pandemia aumentou assim de uma maneira muito impressionante os casos que estão chegando, enfim, né, não só do divórcio em si, mas de todas essas questões jurídicas, né, que envolvem filhos, né, aí bens, enfim. Qual é o conselho que a senhora pode dar, doutora Larissa, para quem está passando por essa situação? Nós conseguimos responder diretamente aqui 3 perguntas, né, de vocês, mas um conselho geral que a senhora pudesse dar, vendo tantos e tantos casos todos os dias. Primeiro, o diálogo, ele é fundamental. Muitas vezes a gente se depara com casos em que é até feito o procedimento, a pessoa tem os custos com contratação de advogado e no decorrer do processo, apenas com conversa, o casal até desiste ou então não é necessário o litígio, é feito um acordo. Então, primeiro de tudo é conversar. Conversando a gente se entende, Verdade. né? E se você não conseguir de maneira alguma, aí sim você vai ter que encarar todo esse processo que envolve a questão da justiça, mas é importante dizer, né, que fique justo, que seja justo para ambos, né? Então, por isso que demora tanto, porque vai ser de uma forma igual, tanto para o marido, quanto para a mulher, quanto para todos os envolvidos, os filhos e tudo mais, né, doutora? É verdade. A gente diz assim que na justiça, quem vai decidir a vida do casal é uma outra pessoa, é um juiz, uma terceira pessoa que não vive com eles, que não vive com o filho deles. Verdade. Então, o ideal é que os dois que estão ali no dia a dia, eles se acertem e combinem como é que vai ser a partir dali. Gente, se vocês quiserem, depois a gente convida novamente a doutora Larissa para esclarecer vocês, já que as dúvidas não param de chegar, tá? 1 milhão de perguntas, a gente vai combinar um outro momento, eu prometo, tá? Mas, por enquanto, quero lhe agradecer. Se quem quiser lhe encontrar, como é que pode chegar até você para poder pedir essa ajuda? Ok, no Instagram, @LarissaRaulinoAraújo. Se quiserem, podem mandar as perguntas, tá certo? Perfeito. E também do escritório, @MarcosInácioADV. Pronto, depois eu vou pegar aqui e passar o contato para todos vocês diretamente do Fala Mulher. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Ó, vem para cá.